Ó, estamos ao vivo. Faltando um minuto para o início da nossa atividade. Boa noite. Nós, Sociedade Espírita de Auxílio Fraternidade, de Juí, Rio Grande do Sul, como da sua tradição, às quartas-feiras, 19h30, temos as nossas reflexões a respeito de temas do Evangelho segundo o Espiritismo, sempre temas sequenciais. Hoje, mais precisamente no capítulo 7 do Evangelho, Bem-aventurados os pobres de espírito, nos seus itens 1 e 2, o que se deve entender por pobres de espírito. E é com uma alegria muito grande que nós temos hoje junto conosco para trazer as reflexões o nosso muito querido amigo Felipe Preto, de Santo Anjo, trabalhador da casa do Centro Espírita Irmãos de Boa Vontade, que vem então hoje contribuir conosco. Lamentavelmente, nesses momentos nós não vamos ter o abraço, né? Aquele encontro em que nos abraçamos e ficamos felizes de estar juntos, mas assim, nos vendo e conversando, nos alegra muito. Sei que muitos dos que irão assistir hoje conhecem o Felipe e vão estar, assim como nós, felizes por ter ele conosco. Felipe, as reflexões estão contigo, seja muito bem-vindo em nossas atividades. Boa noite, Algaray, boa noite, caros internautas, todos que estão prestigiando, assistindo nesse momento, através aí das mídias sociais, a Sociedade Espírita de Auxílio Fraternidade de Juí, né, aos quais estendemos o nosso abraço fraternal, amigos esses queridos, né, aos quais nos recebem sempre com muita hospitalidade, e nesses momentos de pandemia, agora com a transmissão ao vivo, e posteriormente com a gravação, através do Facebook e mídias sociais. Uma forma importante de nós continuarmos levando o Espiritismo, né, divulgando essa doutrina à luz, agora para outros rincões ainda mais distantes do que aqueles restritos à nossa casa espírita. Então, caros amigos, para a temática dessa noite, nós damos seguimento, como o Garay falou aí, no estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras básicas da nossa doutrina espírita, mais precisamente hoje no capítulo 7, que vai versar sobre a temática, uma das bem-aventuranças do mestre do Sermão do Monte, bem-aventurados os pobres de espírito. E o objetivo nessa noite é nós entendermos um pouco dessa frase, dessa assertiva cristã, muitas vezes não muito bem compreendida até os dias atuais, haja vista que muitas vezes o Cristo falava por parábolas e se utilizava de termos talvez não tão usuais na nossa língua portuguesa hoje em dia. Então, quem quiser acompanhar o estudo, pode abrir o Evangelho, capítulo 7, no seu primeiro item, o que se deve entender por pobres de espírito, né, itens número 1 e número 2. E é importante nós resgatarmos uma questão linguística que ao tempo do Cristo, assim como há poucas décadas atrás, nas quais nós tínhamos uma língua que era utilizada nos templos, mais precisamente o latim, e a língua portuguesa, né, uma língua mais popular, assim também era no tempo do Cristo. Então, naquela época, nas igrejas era utilizada a língua hebraica, enquanto que a língua do povo, a língua mais comum, era o aramaico. Então,
desde das traduções, das interpretações da Bíblia, nós podemos entender melhor o que, afinal de contas, o mestre pretendia proclamar com esta primeira assertiva do Sermão do Monte. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Então, Mateus, o apóstolo Mateus, em seu capítulo 5, versículo 3, vai registrar esta fala, que é a primeira fala do Sermão do Monte. E nós, muitas vezes, entendemos por pobres de espírito, né, aqueles, num sentido mais pejorativo do termo, né, aquelas pessoas, mesmo de má vida, ou pessoas assim que não têm um entendimento, né, que são mais ignorantes, né. No entanto, nesse Sermão do Monte, o termo pobres de espírito tem uma conotação diferenciada. E nós temos registros do uso desse termo pobres de espírito, mesmo antes da vinda do Mestre. Então, o profeta Isaías, no seu capítulo 57, versículo 15, ele já vai resgatar e anotar. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito, ou seja, com aquela pessoa, né, desanimada, né, abatida, e humilde de espírito. Olha só que interessante. Para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Então, Isaías já está relatando o que o mestre, tempos depois, vai resgatar no Sermão do Monte. Então, aqui nós já temos o significado de pobres de espírito, que são aqueles humildes em espírito. Mas é importante nós particionarmos esta frase e nós entendermos, afinal de contas, o que é bem-aventurado? Obviamente que bem é o contrário, é o antônimo de mal. E aventurado, se nós formos consultar o dicionário, nós vamos ver que é aquele venturoso, aquele esperançoso, né? Aquele feliz, sob um aspecto espiritual. Ou seja, são os felizes aos olhos de Jesus. Isso que significa bem-aventurados. Pobres de espírito. Então, como nós vimos, na ótica evangélica, são os humildes. São aquelas pessoas que, examinando-se, sentem o peso e a extensão das próprias necessidades de renovação. Ou seja, aqueles que reconhecem né, que sempre são necessitados de elevação em termos de valores espirituais. Que ainda não estão suficientemente elevados, que ainda precisam de uma caminhada espiritual. E, por fim, o Cristo vai dizer, porque deles é o reino dos céus. Mais uma vez, aqui, de uma forma alegórica, o Cristo está relatando um estado de alma. O reino dos céus, ele é construído dentro de cada um de nós. Então, é um estado de alma. E estará, portanto, nesse reino, aquele que usufruir de equilíbrio, de amor, de trabalho, mas principalmente de humildade. Tanto é que pobres de espírito é a primeira das bem-aventuranças do Sermão do Monte, conforme vai registrar Haroldo Dutra Dias no estudo do Novo Testamento. Então, os pobres de espírito, eles reconhecem o quanto ainda não sabem. Eles pedem para Deus o amparo para suas almas. Eles são simples, sobretudo são pessoas simples, e são nobres em espírito. Então, inicia Allan Kardec
falando sobre essa máxima cristã no item 2. A incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Olha só, então aqui Allan Kardec registra que os incrédulos zombaram e zombam dessa assertiva. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos. O que quer dizer baldo? Desprovido, falho de inteligência. Então, Jesus não quer dizer com essas palavras aqueles desprovidos de inteligência, ou seja, ignorantes. Não é esse o sentido. Mas sim aquelas pessoas humildes. Tanto que diz ser para esses o reino dos céus, e não para as pessoas orgulhosas. Olha só, como é profundo esta pequenina frase. Então, felizes daqueles que são humildes, pois que eles podem adentrar no reino dos céus, pois deles é o reino dos céus. E aqui o Cristo coloca como uma premissa a humildade. E aí nós deixarmos de lado o orgulho, que é essa grande chaga da nossa humanidade, ainda nos dias atuais. É um impedimento para nós ascendermos nas esferas espirituais. Nós, frequentemente, vivemos em um mundo nos quais aquelas pessoas que são crédulas, elas são tidas como pessoas que não questionam, que não raciocinam. Então, e o Allan Kardec, ele foi um grande pesquisador, ele foi um grande pensador, um pedagogo, e ele trabalhou em cima de uma filosofia, de uma doutrina, que é a doutrina espírita ou doutrina dos espíritos. Então, é importante aqui nós fazermos esta distinção, que aquilo que os crédulos, né, acreditam, ou seja, a religiosidade, a espiritualidade, é isso que o Cristo busca nas criaturas, nos seus irmãos, para adentrar no reino dos céus. Ainda que muitos desses incrédulos, por desconhecerem as verdades eternas, as verdades e o evangelho do Cristo, acabam não compreendendo. Então, essa que é a grande dificuldade que nós vemos na atualidade, né? Nós vemos, por exemplo, pessoas, habitantes do chamado primeiro mundo, eles pensam que, muitos, obviamente não generalizando, pensam que os habitantes do chamado mundo subdesenvolvido ou em desenvolvimento acabam buscando a religião porque precisam dela para viver e para sobreviver. Enquanto que essas pessoas, muitas delas, né, com desenvolvimento material e intelectual superior, elas pensam, sou o suficiente, não preciso de uma religiosidade, de uma religião, não preciso de Deus. Ao que é um ledo engano. É um ledo engano. Então aqui está uma máxima que nos faz refletir bastante. E que ainda hoje nós temos essa dificuldade de entender. Que pobre de espírito não é aquele que é ignorante, mas aquele que é humilde e que aceita a vontade de Deus. Então, continua Allan Kardec. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Olha só, é o que nós acabamos de falar. E aqui, obviamente, não vamos generalizar. Aqui, a mensagem do Cristo
É no sentido de que aqueles que são humildes, eles têm uma maior facilidade para entender as coisas de Deus, o Evangelho do Cristo. Não quer dizer que os sábios, os inteligentes, eles não vão adentrar no reino dos céus. Não, não é isso. Mas sim os orgulhosos que vão precisar desenvolver em si essa humildade. Tanto é que Jesus estava falando para todos, e especialmente aqui para os crédulos, aqueles que acreditam nas verdades celestiais. Então, continua Allan Kardec, concentrando sobre si mesmos os seus olhares, ou seja, essas pessoas, né, de saber e de espírito, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, com frequência os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Então, aqui nós temos um elemento no qual Allan Kardec vai estudar por qual motivo que essas pessoas de grande saber intelectual, e que muitas das vezes não têm uma religiosidade, uma espiritualidade, né? Elas chegam ao ponto da negação da divindade, da negação de Deus. Pois que se existe alguém superior, aí ela terá que se rebaixar. Ela está em uma posição menor do que esse ser. E aí as suas verdades começam a ser desconstruídas. Então, esse é um elemento primordial para o que nós chamamos de orgulho. Orgulho que os benfeitores espirituais vão nos descrever com muita exatidão, que é uma das grandes chagas, juntamente com o egoísmo, que devem ser combatidas da nossa humanidade. Ou, se consentem em admiti-la, né? Ou seja, se essas pessoas consentem em admitir esses conceitos, né, de divindade, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas do mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. Então, é aquela pessoa cética, né, que acaba por criticar todas as obras de Deus, né, ou os escritos do Evangelho, pois, e principalmente quando isso vai contra a sua vontade. Tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Ou seja, né, consideram que a sua verdade é a verdade absoluta. Ao passo que todos nós, no nosso estágio evolutivo atual, nós somos aprendizes do Evangelho. Então, o incrédulo, ele acaba não conseguindo entender as coisas divinas. E em uma sociedade onde ainda predomina o materialismo, isso acaba ficando muito forte. E aqueles que frequentam uma religião, né, que acreditam na mensagem do Mestre, acabam se passando, né, na visão dessas pessoas, por pessoas ingênuas. Então, Allan Kardec, ele coloca o seu raciocínio de uma forma muito lógica, pois que agora ele assim assim relata, continuando a sua assertiva. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance. Olha só que interessante. Então, não é que as pessoas orgulhosas, né, elas não entendem ou não acreditam mesmo
em um mundo espiritual, nas verdades do Pai. Não é esse o sentido. É que o orgulho se lhes revolta a ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se, e que os faria descer do pedestal onde se contempla. Então, como nós muito bem acabamos de salientar, né, essa pessoa que na terra ela está ostentando seus títulos, essa pessoa ela tem cargos, ela possui muitas posses materiais, ela possui fama. Quando ela adentra na realidade espiritual, ela acaba vendo que possui muito o que melhorar. E essa é a dificuldade. É a dificuldade que muitos de nós carregamos ainda. Daí, o só terem sorrisos de mofa. O que é isso? Mofa. É chacota, zombaria. Para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Isso é fácil nós observarmos quando, por exemplo, nós começamos a tecer algum comentário de cunho religioso, de cunho espiritual. Com algumas pessoas, elas já começam a olhar, né, mais receosas, mais, o que essa pessoa está falando, não dando muita importância para isso. Continua Kardec. Eles se atribuem espírito e saber, em tão grande cópia, que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para a gente simples, tendo por pobres de espírito os que a tomam a sério. Então, olha só que interessante, né? De uma conotação popular, ou seja, para essas pessoas orgulhosas, os pobres de espírito são aquelas pessoas simples que acabam acreditando nestas, ao ver delas, ingenuidades da Bíblia, né? Ingenuidades do Evangelho. Ao passo que Jesus fala exatamente o contrário, que a educação moral é a principal forma de educação para a nossa ascensão espiritual. E o Cristo pega esse termo, ele cunha esse termo, pobres de espírito, para justamente elevar. Tanto é que no item subsequente, que com certeza vai ser trabalhado em outra oportunidade, vai ser relatado: aquele que se eleva será rebaixado. Olha só que interessante. E aí o Cristo vai apresentar uma série de parábolas, né, como a do Festim das Bodas, entre outros. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar, como os outros, nesse mundo invisível, de que escarnece. Ou seja, apesar de tudo, apesar do escárnio, apesar, né, da zombaria, da chacota, para os crédulos, essas pessoas orgulhosas, no seu tempo, e aqui nós estamos falando em orgulho no sentido de que nós ainda temos esta chaga para desenvolvermos o nosso coração. Então, será que eu também não sou um pouquinho orgulhoso, por vezes? Não sou um pouquinho egoísta? É uma reflexão para nós também. Mas, apesar de tudo, no seu devido tempo, essas pessoas, elas também vão adentrar nessas realidades e vão passar pelo processo, né, da reencarnação, a qual vai abrir os horizontes dessas pessoas, pois que muitos dos superiores, dos nobres aqui da Terra, eles adentrando no mundo dos espíritos, vão ver que aqueles seus servos, eles estarão em uma condição evolutiva muito superior. E isso é relatado em diversas mensagens mediúnicas. É lá, ou seja, neste mundo invisível, que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade
e outro que humildemente se lhe submeteu às leis. Nem os aquinhoar em partes iguais. Ou seja, obviamente que Deus muito bem o poderia, né, evidenciar a realidade espiritual, mas ele não o faz, pois quer que cada um dos seus filhos, por seus próprios méritos, acabe aprendendo, acabe evoluindo, acabe crescendo. E isso nós sabemos muito bem, né? Nós vivemos em um plano material, nós temos as nossas quedas, né, as nossas fraquezas, mas a importância é de nós sempre levantarmos, né? E que é nesse momento que a gente levanta de uma queda que nós evoluímos, que nós crescemos. Dizendo que o reino dos céus é do simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que crê em Deus. Olha só que interessante. Então aqui Jesus, ele e Allan Kardec, né, resgata com muita intensidade a humildade. E um detalhe interessante da palavra humildade é que ela provém do latim, humilitas, e que, por sua vez, provém da palavra humus. Nós conhecemos, né, a palavra humus, que significa terra. Então, tudo nasceu daí, desse termo, né, a terra, ou seja, né, algo que está baixo, inferior, algo que está né, pouco elevado, no sentido, né, de que é pequeno. E aqui, humildade tem um sentido, ganha um sentido figurado muito profundo, pois que o humilde é aquele que reconhece a sua pequenez diante das realidades universais. Então, na essência, a humildade é isso. É nós reconhecermos as nossas limitações e a nossa pequenez diante de Deus. E aí pedir, rogar por esse auxílio do nosso Pai. Continua Kardec. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de que a humildade é um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Olha só como é intenso, é interessante essa colocação de Allan Kardec, né? Elevando aqui as pessoas com a humildade desenvolvida, ao passo que o orgulhoso é aquele que sente, né, uma revolta interior, pois que ele acaba vendo que tem muito ainda a andar. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme entende o mundo, e rico em qualidades morais. Então, no entender do mundo, né, mais vale que nós sejamos pobres em espírito, né, e aí, entendendo dessa forma, rico, uma pessoa rica em qualidades morais. Né? Então, Emmanuel, né, para nós entender um pouquinho mais do que seja a humildade, Emmanuel vai analisar essa virtude lá no capítulo 24 da obra Pensamento e Vida, né, quando ele afirma: a humildade, no fundo, é um reconhecimento da nossa pequenez, aquilo que nós falamos anteriormente. E ele também faz uma distinção. Humildade não significa servidão. A humildade é, sobretudo, uma independência, uma liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Então, humildade
não quer dizer, né, se ajoelhar a tudo, né, a todos, né, deixar passar as injustiças, não é nesse sentido. Humildade é nós reconhecermos a nossa limitação. E ele continua dizendo que cultivar a humildade é avançar para a frente sem prender-se, é projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo, é esquecer todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor a cada dia. Além disso, sobre essa passagem do Sermão do Monte, na obra Luz Imperecível, lá no capítulo 13, e olha só que interessante o título desse capítulo, é Carentes e Felizes. Então, o autor, né, Honório Onofre de Abreu, que coordenou essa obra Luz Imperecível, ele vai fazer uma colocação muito oportuna. E ele diz o seguinte: ora, o pobre de espírito nutre o princípio de que todos podem ser melhores, mais instruídos e mais experientes do que ele. Daí a sua prudência em todas as circunstâncias, em qualquer lugar. O pobre de espírito fala baixo, porque admite que outros desfrutam de mais autoridade, ocupa os últimos assentos, e aqui está uma das passagens do Cristo, né, quando ele chega no festim, né, e ele visualiza que os convidados acabavam chegando e sentando na mesa principal junto ao anfitrião, e ele dá a sua lição, né, de que é melhor, ao você chegar, escolher um banco mais afastado e ser convidado pelo anfitrião para sentar-se junto a ele, do que o inverso, né? Então, olha só a lição do Cristo, uma lição de humildade, quando ele passou por esse episódio. Então, o pobre de espírito ocupa os últimos assentos, porque aceita que há outros mais importantes. Tem as suas opiniões próprias? Tem. Mas não impõe, porque a cada um pode ter as suas ideias, e podem existir ideias excelentes e ideias contrárias. O pobre de espírito, ele sofre resignado, porque Deus é justo. Quando ele erra, constata mais uma vez a presença das próprias imperfeições. Então ele reconhece, é humilde, para reconhecer os seus erros. Ele perdoa sempre, porque constantemente carece de ser perdoado. Ele sabe que ele falha. Ajuda sempre, porque reconhece que não consegue viver sem a colaboração dos outros. E a todo momento dá graças a Deus, porque são muitas as expressões de misericórdia em sua existência. Então, caros amigos, caras amigas, como a mensagem do Cristo ela é profunda. Em uma frase: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Quantas lições ele não nos deixou. E cabe-nos fazer esta reflexão, né, agora com essas referências, né, pois que é um trecho do Evangelho ao qual muitos de nós temos dúvidas, e à luz do Espiritismo nós conseguimos fazer esta interpretação e, principalmente, não somente restringir ao estudo do Espiritismo, mas fazer uma autorreflexão. Será que eu estou sendo pobre de espírito o suficiente? Ou eu estou me colocando em uma posição de superioridade a ponto de não aceitar as palavras do outro? Né? Muitas pessoas, né, que acabavam se aproximando de Chico Xavier, por exemplo, elas não conseguiram exercitar essa lição do Evangelho, né? Pois que olhavam para o Chico, né? O Chico pobrezinho, né? O Chico aquele abatido,
aquele sofrido, né, olhavam com certo desdém, ao passo que poderiam muito bem aproveitar da sua presença para usufruir daquela luz que vinha, que com certeza, espiritualmente falando, é um espírito muito mais elevado, e tirar dali ensinamentos valiosos para a sua existência. E nós temos o seu exemplo, nós temos o exemplo dessas pessoas, né? Nós temos o exemplo do Cristo que nos deixou. Então, cabe-nos fazermos uma reflexão se realmente estamos sendo pobres de espírito, né? E se temos essa condição de adentrar no seu reino, ou seja, de evoluir, de ascender nas esferas espirituais. Gratidão, caros amigos, caras amigas internautas, pela paciência. Fiquemos todos com a paz do Cristo e tenhamos todos uma boa noite de descanso. E gratidão principalmente aí aos amigos, irmãos da Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade, né? Em nome do Garay, a gente cumprimenta a todos. Muita paz. Muito obrigado, Felipe. Nós repetimos da alegria de tu estar conosco, aproveitando esta maravilha da tecnologia, que é sempre, não devemos esquecer, a criação do homem em cima da criação de Deus. Somos co-criadores. São importantes as reflexões trazidas pelo Felipe e os convites que ele fez para que cada um de nós faça uma autoanálise e ver como nós nos colocamos nesta condição dos pobres de espírito. Eu vou convidar então a todos para um momento de prece e depois encerramos agradecidos a nossa atividade. Aqueles que desejarem podem cerrar os olhos, podem trazer a imagem do Cristo para próximo da sua tela mental, sentir presença do anjo guardião de cada um de nós, e a eles podemos dizer que levem ao Pai a nossa gratidão pela vida, por mais este dia que proporcionaram as nossas existências, e agradecer pelas reflexões que nos foram trazidas e que com certeza nos fazem pensar em sermos pessoas melhores. Rogamos ao Pai de justiça e bondade a proteção para cada um de nós, o amparo às nossas almas ainda frágeis, o amparo à humanidade toda, ao nosso planeta que passa por momentos de muita dificuldade, e que se fortaleça a fé no coração de cada um dos filhos que esteja onde estiver nas tantas moradas da sua casa. Abençoa os nossos queridos, aqueles todos que nos acorrem ao pensamento nesse momento, e que muita paz e harmonia se faça em todos os corações, e que assim seja. Mais uma vez, Felipe, muito obrigado, Deus te abençoe, um abraço à tua família, e antes deste evento pandêmico, nós nos despedíamos nas nossas preces, rogando que Deus acompanhasse o amigo de retorno à sua cidade. Então, que Deus te acompanhe agora no desligar os aparelhos, né, e recolher-se com a tua família. Um grande abraço, um abraço a todos que estão conosco. Da mesma forma, a todos os amigos que estão conectados. Um abraço.